Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de física do primeiro ano, tá? E hoje o assunto é estática. Assunto novo aí que a gente vai iniciar hoje, tá certo? Então eu vou explicar aqui toda a teoria, a gente vai tentar fazer alguma questão depois, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem. Essa aula vai ser gravada para os alunos que não podem assistir ao vivo. Tranquilo? Então vamos iniciar aqui. Vou apresentar minha tela para vocês, certo? E aí, vocês vão me confirmar se conseguem ver aí a tela, legal. Dá para ver aí? Me confirma aí. Então vamos lá. Beleza, então estática do ponto material e corpo extenso. Eu vou explicar aqui com bastante calma. Só vou passar para outro slide quando você confirmar que está entendido aí, tá bom? Não precisa ter pressa. Vamos lá. Bom, o assunto hoje chama-se estática. Nós estávamos estudando a dinâmica, né? Dinâmica estuda os corpos em movimento. Estática vai estudar os corpos em repouso, tá certo? Primeira característica aí, tá certo? Boa tarde, Adrielson, tudo bem? Tá, então eu coloquei assim, olha lá para ti. O que a estática estuda? É a parte da física que estuda as condições de equilíbrio do ponto material e do corpo extenso. Entenda em equilíbrio como repouso aí, tá certo? Bem? Então vamos lá. Se vocês forem fazer engenharia, né, principalmente engenharia civil, vocês vão estudar muito esses conteúdos que a gente vai ver aqui nessa aula, né? Tá? Porque para construir uma ponte, né, por exemplo, o engenheiro ele tem que levar em conta quais são as forças que vão atuar ali, os pesos dos carros e dos veículos que vão passar ali, quanto aquela ponte tem que suportar. Será que ali passa só carro pequeno? Pode passar caminhão, ônibus, carreta, né? Então, os princípios básicos que a gente vai estudar aqui, eles são empregados muito na engenharia civil. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Qualquer problema aí, mandem mensagem vocês aí. Bom, então vamos lá. Na física, o que a gente chama de ponto material? A gente vai chamar de ponto material todo o corpo cujas dimensões forem desprezíveis em relação ao referencial, ao fenômeno, né? Então, eu coloquei aqui, ele vai ter dimensões desprezíveis, desde que isso não interfira na análise de um problema. Quer um exemplo? Dá uma olhada aí. Olha lá. Quando tu estuda o movimento de um carro ao longo de uma estrada, né? O tamanho do carro ali, aquele carrinho pequeno que eu vou apontar ali para ti, olha lá, tá? Ele funciona como um ponto material, porque o tamanho dele é desprezível se eu comparar com o tamanho dessa estrada que ele está percorrendo aí, né? Então, como o tamanho dele não vai interferir no cálculo, eu posso considerar ele como um ponto material. Aí eu chamei de PM, tá certo? Tudo bem? Então, um ponto material é quando o tamanho for desprezível em relação a algo, em relação a um referencial. Tá entendido aí? Que é um ponto material? Beleza, Paula? Adrielso também? Agora eu te pergunto aí, Paula, será que sempre um carro vai ser considerado um ponto material? Para qualquer coisa que eu compare um carro, ele vai ser pequeno? Ou depende da situação? Não, né? Vou te mostrar um outro exemplo aqui, em que o carro ele não é um ponto material, tá certo? Quando ele não é um ponto material, tu vai chamar ele de corpo extenso, tudo bem? Então, se o corpo ele tiver dimensões que não puderem ser desprezadas, tu não vai mais chamar de ponto material, tu vai chamar de corpo extenso. Dá uma olhada aqui, olha lá. Quando eu tenho, por exemplo, um carro manobrando numa garagem ou no estacionamento, o tamanho dele para vaga de garagem já não é desprezível.
ele já é quase do tamanho da vaga, não é isso? Então, eu não posso chamar um carro sempre de ponto material, vai depender da situação, vai depender do contexto lá da história, tá certo? Tá entendido aí a diferença de um ponto material para um corpo extenso? Ponto material é quando eu puder desprezar o tamanho dele. Corpo extenso é quando eu não puder desprezar o tamanho dele, tá certo? Deu para entender? Beleza. Vamos lá. Bom, professor, que história é essa aí? Baricentro ou centro de gravidade, né? Baricentro ou centro de gravidade vai ser o ponto onde a gente vai considerar que o teu peso está atuando em ti. Tu sabe que atua o teu peso puxando você para baixo, por isso que você está no chão. Se você não tivesse um campo gravitacional aqui da Terra, você estaria flutuando. Você não está flutuando porque a gravidade da Terra prende você no chão, puxa você para baixo. Mas aonde tu desenharia, Paula, o peso? Será que ele está na tua perna, na tua barriga, na tua cabeça? Aonde é que a Terra te puxa? Onde a gente vai representar? Qual ponto do nosso corpo a gente vai representar a força-peso, né? Então, é nesse ponto chamado de centro de gravidade ou baricentro. Eu vou te mostrar aqui um desenho. Olha lá. Né? Então, tendo aqui um exemplo de figuras planas, com espessura desprezível e com distribuição homogênea, olha lá. Então, tenho 3 corpos aí, onde o centro de gravidade é dado pela interseção dessas 2 linhas aí, que estão se cruzando. O professor está sem internet aí, o Adrielso. Tá bom, tudo bem. Mas eu estou gravando, querido, a aula, tá bom? Você pode assistir na íntegra, qualquer hora que você quiser depois, tá bom? Então, vamos lá. Mas é que eu tô tendo aqui uma complicaçãozinha com a conexão. Ela tá caindo. Beleza. Tá bom. Então, olha lá. Se eu tenho um quadrado aí, que é esse desenho azul, e eu traçar 2 linhas nas diagonais dele, no ponto onde essas linhas se cruzarem, eu tenho o chamado centro de gravidade dele, ou baricentro. Então, aí é que o peso vai atuar, nesse ponto onde essas 2 linhas se cruzam, tá? Nesses corpos aí. Na gente, por exemplo, é mais ou menos na altura do umbigo, nosso centro de gravidade. É lá que a Terra puxa a gente para baixo, basicamente, tá certo? Tudo bem? Vamos lá. Movimento de translação e movimento de rotação. Primeiro, movimento de translação. Transladar é se mover. Rotacionar é girar. Tá certo? Então, primeiro, movimento de translação aí. A gente diz que um corpo ele sofre um movimento de translação quando todos os pontos dele seguem trajetórias o quê? Paralela. Tá vendo, por exemplo, aqui em cima da raquete, esse ponto B, ele está seguindo a trajetória para cima. Mas se tu pegar qualquer ponto da raquete, ela vai seguir essa mesma trajetória. Primeiro para cima, depois para baixo, depois para cima, tipo zigue-zague aqui. Então, todos os pontos desse corpo, eles vão seguir trajetórias o quê? Paralelas. Aí eu digo que esse corpo, ele possui movimento de translação. Eu vou te mostrar como a rotação é diferente. Dá uma olhada lá. Tá? Já no movimento de rotação de um corpo, todos os pontos, eles descrevem um movimento circular em torno de um mesmo ponto. Se essa raquete for jogada girando, ela vai girar em torno desse ponto O aqui. Eu desenhei com uma bolinha vermelha. Então, ela vai possuir, né? Ela vai ter um movimento de rotação, porque todos os pontos dela estão girando em torno do mesmo ponto O aí. Tá certo? Deu para entender a diferença de translação para rotação? Tá claro isso aí? Sim. Por exemplo, Adrielso e Paula, sim. A Terra ela possui 2 movimentos. Um movimento de translação em torno do Sol, que dura 1 ano, né? Período de 1 ano, 365 dias. E ela tem em torno do próprio eixo dela, ela está girando. Um movimento de rotação, que dura 1 dia, que é responsável pelos dias e as noites, né? Como a Terra tem rotação, tem uma hora que o Sol está iluminando uma parte dela, depois já está iluminando o outro lado. 12 horas depois, já está iluminando o Japão, por exemplo. Tá certo?
Então, a Terra, ela tem esse movimento de translação e rotação, e o aluno tem que saber diferenciar isso aí. Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. Agora da Paulinha, que ela sempre participa aí na minhas aulas. Vamos lá. Equilíbrio do ponto material, galera. Quando é que eu vou ter um ponto material em equilíbrio? Nesse exemplo aí, vocês estão percebendo que tem 4 forças atuando nesse corpo aí, nesse ponto, tá certo? Eu vou dizer que esse ponto material ele está em equilíbrio se a soma de todas essas forças der zero. Mas não é uma soma comum, é uma soma vetorial. Eu já devo ter falado isso aqui para vocês. Somar vetor não é a mesma coisa que somar escalar. Somar vetor é obedecer aquelas regras. Quando estão no mesmo sentido, eu somo. Sentidos opostos, subtrai. Quando elas formarem 90 graus, eu aplico o teorema de Pitágoras. Tá certo? Isso que é uma soma vetorial. Então, eu vou considerar um ponto material aí que está sujeito às forças F1, F2, F3, F4, quantas tu quiser. Eu vou dizer que ele está em repouso, que ele está em equilíbrio, na verdade, quando eu somar todas essas forças aí e o resultante der zero. E aí eu vou dizer que o ponto material ele está em equilíbrio estático, ou seja, ele está em repouso. Tudo bem? Tá certo? Mas como é que eu vou saber? Eu posso pegar essas setinhas que você está vendo, colocar uma atrás da outra. Se elas fecharem uma figura, é porque a resultante dá zero. Se quando tu colocar uma atrás da outra, eu vou já te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Se quando tu colocar uma atrás da outra, elas não conseguirem fechar uma figura, é porque a resultante não dá zero. Então, o ponto material não está em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conseguir fechar a figura com essas setinhas, colocando uma atrás da outra aí, uma em seguida da outra. Tá certo? Vamos dar uma olhada aí, melhor nisso aí. Vê lá. Tá? Então, isso garante que o ponto material ele não vai sofrer translação. Dá uma olhada lá. Para o ponto material considerado, temos isso aqui. Então, nós temos aí um ponto material sujeito à ação de 4 forças aí, tá certo? A força F1, a força F2, a força F3 e a força F4. Né? Se eu aplicar a regra do polígono fechado nele, e se eu conseguir fechar esse polígono, eu vou dizer que esse ponto material ele está em equilíbrio. O resultante é zero. Dá uma olhada lá. Aí a pergunta para vocês, será que esse ponto material está em equilíbrio? Vamos dar uma olhada. Olha lá. Quando eu coloco um atrás do outro, assim que eu quero dizer, olha lá, F1, aí tu pega o F2, gruda na ponta do F1, depois tu pega o F3, gruda na ponta do F2, e o F4 gruda na ponta do F3. Se a figura fechar, se não sobrar nenhuma brecha, significa que a força resultante aí é zero. Ou seja, que aquele ponto material ele está em equilíbrio. Então, ele não vai sofrer movimento de translação. Então, nesse caso aí, o ponto material está em equilíbrio. Tá claro isso aí? Tudo bem para vocês? Beleza? Sim, sim. Vamos lá. Tranquilo, né? Então, tu já sabe como tem que fazer para saber se um ponto material está em equilíbrio. Se tivesse sobrado alguma brecha aí, se esse vetor não conseguisse fechar essa figura, aí a resultante não seria zero. Bom? Vamos lá, doutores. Momento de uma força. Professor, o que é momento de uma força? Vocês já abriram a porta aí da casa de vocês, quando chegou alguém aí? Você já abriu a porta? Já. Quando tu vai abrir a porta, tu pega lá na maçaneta, ou tu puxa a porta pelo meio? Onde é que você puxa a porta para abrir? Na sua casa? Na maçaneta? Na maçaneta, né? E por que eu tenho uma pergunta para ti, Adrielson? Por que a maçaneta ela fica bem longe da dobradiça? Se a maçaneta fosse no meio da porta para a pessoa puxar, tu acha que ia ter diferença ou não? Por que a maçaneta ela fica bem perto, bem longe da dobradiça ali, no final da porta que ela fica? Vocês sabem ou não? Nunca pensaram nisso?
né? Toda vez que tu tem um corpo extenso e você provoca nele uma rotação, você aplica uma força nele, quanto mais longe tu tiver do ponto de equilíbrio aqui, ponto de equilíbrio é para te entender as dobradiças da porta. Quanto mais longe tu puxar a porta daquela posição lá, menos força tu tem que fazer. É por isso que a maçaneta fica longe da dobradiça. Se a maçaneta ficasse mais para lá, para o meio da porta, mais para próximo da dobradiça, se tu tentasse abrir a porta, tu ia ter que fazer muito mais força. Tá certo? Então, quanto mais longe tiver, por exemplo, o ponto onde você vai aplicar a força, quando ele estiver mais longe do ponto de equilíbrio lá, mais força tem que fazer. E essa tendência de giro que tu dá da porta para ela ser aberta, em torno da dobradiça, a gente vai chamar de momento ou torque. Torque, T-O... Deixa eu escrever aqui para vocês. E tem dois nomes aí, ele só colocou o nome, olha lá. É momento ou torque. Já viram falar em torque? Esse é o nome aqui, olha lá. Então, o que é o momento ou torque? É a tendência de giro de um corpo extenso. Dá uma olhada aqui para a câmera, olha lá. Isso aqui é a minha porta. Aqui onde a minha mão está segurando é a dobradiça. E a maçaneta fica aqui, ó, na outra ponta, né, da porta. Então, quando você aplica uma força para a porta abrir, ela vai girar em torno da dobradiça lá. Tá certo? Essa tendência de giro que tu dá aqui chama-se momento ou torque. Tu quer outro exemplo prático? Quando tu abre a fechadura, tu gira a chave, não gira a chave? Quando tu vai andar de carro, vai dar a partida no carro, Sim. tu gira a chave, você está produzindo um torque. Você está aplicando uma força e essa força está girando um corpo. Quando, por exemplo, uma pessoa vai trocar, quando uma pessoa vai trocar a roda do seu carro, tá certo? Ela coloca uma chave de roda lá e aplica uma força. Vocês já viram ou não? Só um instante aqui, Sim, gente. sim. Só um instante. Eu ia perguntar isso. Eu vou já te mostrar. Só um instante. Oi. Tô dando aula. Depois eu ligo. Tá? Tá. Tchau. E quando eu atendo aqui, eu tenho que sair. Né? Era a mamãe me ligando. Deixa eu ver aqui. Pera aí, que eu vou voltar aqui com vocês. Olá, turma. Quem não está conseguindo assistir, não tem problema, que a aula está sendo gravada. Né? Então, vamos lá. Oi. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, né? Pra lá. Agora acho que tá bom, né? Sim, vamos lá. O que eu estava falando? Da chave de roda, né? Certo? Sim ou não? Deixa eu Sim. abrir aqui uma janela para vocês verem aqui. O que eu quero falar aqui para ti. Eles têm o desenho aqui. Tem na apostila de vocês, né? Aqui, ó. Esse desenho aqui, galera. Olha lá.
Pronto. Agora tá bem grande aí na tua tela, tá vendo? O cara vai trocar o pneu do carro dele, tá certo? Sim. Aí ele colocou a chave de roda lá. Ele tem que aplicar uma força lá, né, Luciano? Para tirar os parafusos para trocar o pneu aí na roda, na chave de roda, tá certo ou não? Certo? Tá sim. Aí, tu já viu que alguns mecânicos, eles têm um cano maior, em que eles botam dentro da chave de roda? Já viram isso ou não? Já cheguei a ver Já sim. viram? Por que ele aumenta a distância ali? É a mesma coisa que eu falei da porta. Quanto mais longe tu tiver Todo da carro dá prego no meio da estrada. tu vai fazer menos Aí o força. mecânico puxou uma dessas. Isso. Tá? Esse cano aí, para aumentar o braço da chave de roda, ele serve para o seguinte: quanto mais longe tu tiver do parafuso, menos força tu tem que fazer. Certo? Quanto mais perto, se a chave de roda tiver um braço pequeno, tu vai ver que tu vai ter muita dificuldade para desafrouxar os parafusos lá. Mas se tu colocar um cano e aumentar essa distância, você vai conseguir tirar com muito mais facilidade. É por isso que a dobradiça não fica, a maçaneta fica mais longe da dobradiça possível. Porque para a pessoa, quando ela for abrir a porta, ela não fazer muita força. A gente vai classificar isso aí que vocês estão falando como momento ou torque. É a tendência de giro que um corpo recebe devido à aplicação de uma força, tá certo? Então, tem aqui uma tábua que tem um prego aqui. Então, se eu quiser fazer essa tábua girar em torno desse ponto aqui, que eu chamo de polo, eu aplico uma força. Como é que a gente vai calcular esse momento ou torque? Por meio dessa fórmula aí, ó. Momento de uma força é mais ou menos F vezes D. Galera, quem é este F aí, professor? Esse F é a força que tu vai aplicar. E quem é este D? Esse D é a distância da força que tu está aplicando para o ponto lá. No caso de uma porta, seria a distância da maçaneta para a dobradiça. No caso de uma chave de roda, seria a distância de onde tu está aplicando a força lá para o parafusinho lá na roda. Tá? A gente chama de braço. Mas tu pode chamar de distância se tu quiser. Então, se eu quiser calcular o momento de uma força, vai ser mais ou menos força vezes a distância, ou força vezes o braço. Vocês não estão curiosos aí em saber esse sinal mais ou menos aí, o que significa? Não querem saber o que é esse mais ou menos aí? Sim, sim. É porque tu pode girar a porta para um lado ou para o outro. Se tu escolher que no sentido horário vai ser mais teu torque, quando tu girar para o outro lado, tu tem que botar um sinal de menos, é só isso. Mas isso aí não é fixo, tu escolhe para onde vai ser mais e para onde vai ser menos. Desde que você troque o sinal quando girar no sentido contrário à porta. Entenderam? Se tu disser que se a porta gira no sentido horário é positivo, Entendi. se ela abrir para o outro lado, tu tem que dizer que é negativo. Só para diferenciar o sentido para onde está girando o corpo. Quando gira para um lado, tu chama de mais, quando gira para o outro, tu chama de menos. Tu não vai usar os dois sinais, só vai usar um. Se tu escolher que para o sentido horário é positivo, no sentido anti-horário tem que ser negativo. Tá claro isso aí, galera? Tudo bem? Tá sim. Beleza? Então, como é que a gente calcula o momento ou torque? Força vezes o braço. O braço é a distância. Percebam aí o seguinte, que quanto maior a distância, menor a força. São grandezas inversas. Certo? Então, por isso que o borracheiro lá, quando ele vai trocar o pneu, ele tem um cano maior que ele encaixa na chave de roda. Quando ele encaixa o cano, ele está aumentando o braço. Ou seja, vai ficar bem fácil para ele, com aquela alavanca lá, tirar os parafusos. Então, ele está usando física sem nem saber. Ele sabe da experiência dele do dia a dia. Ele pode não ter nem o ensino fundamental, né? Mas ele sabe, pela experiência prática, que quando o braço é maior, ele precisa fazer menos força. Tá certo? Tudo bem, galera? É. Tá, qual é a unidade aqui, professor, quando eu calcular? É só tu olhar para a fórmula. A unidade de força é newtons e a unidade de distância é metros.
Como é multiplicação, F vezes D, tu vai multiplicar Newton vezes metro. Então, no sistema internacional, a unidade é medida em Newton vezes metros. Tudo bem? Tá. Aí, ele vai falar naquela observação que eu já falei para ti, ó. Sinal positivo ou negativo para o momento de uma força é dado em uma convenção. Você que vai escolher. É arbitrário, tá bom? Tu escolhe qual sentido vai ser mais, qual sentido vai ser menos. Tá bom. Aí, nós temos aqui um exemplo para te entender melhor. Nós temos um bloquinho aí, o ponto fixo, o ponto que ele vai girar em torno dele, esse ponto O aqui em cima. Repare que, nesse exemplo aqui, olha aqui para baixo, aqui embaixo. Não está um sinal de mais indicando aqui, ó. Ele está dizendo que se eu girar para esse lado, o torque vai ser positivo. Quais são as forças que estão girando nesse sentido aqui, o corpo? Diz aí para mim. Nesse sentido que ele chamou de mais. Quais são as forças? Estão girando para lá, no sentido horário. A figura aí. Isso, Paula. F4 e F1. Então, se tu fosse calcular o torque de F4 e F1, eles terão um momento positivo. Olha o que está escrito aí. F1 e F4 terão um momento positivo. Porque a gente escolheu que nesse sentido é mais. Obviamente, F2 e F3, que estão tentando girar o bloco em sentido contrário, se eu for calcular o torque deles, teria que ser menos. Teria que ser negativo. Tá entendido isso aí, galera? Entendeu aí, Luciano, Adrielson? Beleza? Posso continuar? Para mim tá mais ou menos, olha o Adrielson. Adrielson, é só você escolher um sentido. Deu uma cortada no vídeo, então eu vou falar de novo aqui, filhão. Olha lá. Quando tu gira para um lado, tu vai escolher o sinal, positivo ou negativo. Aqui nesse exemplo, eu tenho um quadrado que está preso por um prego numa parede. Só que é só um lado dele que está preso, aqui em cima. Então, se eu mexer nele, ele gira para um lado e para o outro. Tá? Aqui foi escolhido que se ele girar no sentido horário, tem um sinal de mais aqui embaixo. Está indicando que as forças que vão girar ele para esse sentido aqui, elas terão um momento, um torque positivo. Tá certo? E as forças que giram em sentido contrário, no caso F3 e F2, elas terão um torque negativo. Então, se você for calcular o torque do F1 e do F4, seria positivo, teria um momento positivo. E se tu fosse calcular o torque do F2 e do F3, elas teriam um momento negativo. Tá certo? Tudo bem aí? Certo. Tranquilo. Vamos lá. Entendi agora. Seja bem-vindo, Reginaldo, também aí, tá bom? Aproveitar e fazer logo uma frequência aqui, né? Postar lá no grupo. Tem somente 4 alunos assistindo. Professor, uma dúvida. Fala. Aqueles retratos assim, que tipo, só estão na beira, num cantinho, preso na parede. Sim. Será que teria relação com essa teoria aí? O retrato que estão presos na parede, só no cantinho, tem a ver com equilíbrio estático. Sim. Né? Se não está tendo força tentando deslocar eles, não tem a ver com isso, mas tem a ver com condição de equilíbrio, que a gente ainda vai estudar. Como um lustre, uma lâmpada que está pendurada, né? Nós temos a tração e o peso. Se tem um quadro pendurado numa parede, no canto, né? Tu tem que ver quais são as forças. Ele está pendurado por um prego, ele está apoiado na quina da parede, tem que ver a situação. Para a gente poder dizer quais são as forças. Mas a gente vai estudar isso aqui, tá? Vai chegar lá e quando tu ver, tu vai dizer, é isso que eu estava falando. Tudo bem? Entendi. Vamos lá. Vamos seguir. Bom, então, um corpo, a gente já viu que para um ponto material estar em equilíbrio, basta que a soma das forças seja igual a zero. Mostrei para vocês antes de eu falar de torque. Tá? Tudo bem? Agora, para um corpo rígido estar em equilíbrio, um corpo extenso, não basta eu ter essa condição. Eu preciso que as forças estejam zero.
mas eu preciso ter outra condição. Então, quando o corpo é extenso, eu preciso de duas condições, tá certo? Para que ele fique em equilíbrio. Quando o corpo for um ponto material, só um pontinho, basta que a força atuando nele seja zero. Mas quando for um corpo extenso, uma porta, né, um carro, tal, a gente vai precisar de mais de uma condição. Serão duas, eu vou mostrar para vocês aqui, olha lá, tá? Consideremos um corpo extenso, rígido, como essa régua aí, tá? Sujeito a um sistema de força. Você percebe que tem 4 forças atuando aí nesse corpo. 2 para cima e 2 para baixo. Tá certo? Tudo bem? Quais são as condições para que essa régua esteja em equilíbrio? Já que eu estou considerando ela como um corpo extenso. Vamos ver aqui. Olha lá. Existem 2 condições. A primeira condição, né, é a seguinte, é que a gente tem que impedir que ela translade. O que é transladar? Transladar é se mover para um lado e para o outro, ela sair desse lugar. Tá certo? Então, eu tenho que impedir o movimento de translação. Qual é a segunda condição? Além dela não poder transladar, ela não pode rotacionar, ela não pode girar. Tá certo? Se fosse um ponto, mais uma vez, se fosse só um pontinho, bastava a condição dele não ter que transladar, né? Basta ele estar em repouso. Mas como ele é uma barra, além de estar em repouso, ela também não pode girar. Então, a segunda condição visa impedir que ele sofra rotação. Tá certo? Tá? Então, vamos entender aí como é que a gente faria isso aí. Vamos lá. A primeira condição, basta que a força resultante sobre ela seja zero. Como eu tenho 2 forças para cima e 2 forças para baixo, essas forças para cima têm que obrigatoriamente equilibrar as forças que estão para baixo. Elas devem ter o mesmo valor. Se eu somar as 2 forças para cima, tem que ser igual à soma das 2 forças para baixo, né? E aí eu vou ter a resultante igual a zero. Olha lá, a força para cima tem que ser igual à força para baixo. Ou a força para a direita tem que ser igual à força para a esquerda. As forças opostas, elas têm que ser iguais. Tá certo? Essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição, professor? A segunda condição é que esse corpo não pode girar. Mas o que faz um corpo girar, professor? A gente acabou de ver que é o torque. Né? Isso é o momento. Quando eu aplico uma força num corpo, uma porta, por exemplo, eu posso fazer ela abrir ou fechar. Então, estou fazendo ela girar em torno da dobradiça. Tá certo? Então, se eu somar o torque da força 1, são 4 forças que tem lá. Se eu somar o torque da força 1, mais o torque da força 2, mais o torque da força 3, mais o torque da força 4, tem que dar zero. Aí ela não vai girar, porque os torques dos dois lados estão se equilibrando. Tá certo? Então, para que um corpo rígido, extenso, né? Para que um corpo extenso, ele não gire, a soma dos momentos, a soma dos torques tem que ser nula. Tá certo? Ou seja, o momento resultante tem que ser zero. Aí vocês acabaram de ver que algumas que giram para o lado eu chamo de positiva, e as que giram em sentido oposto, a gente tem que colocar um sinal de menos. Se a soma desses aí todos der zero, ela não vai girar. Bom? Então tá aqui, o momento resultante tem que ser zero, o momento no sentido horário tem que ser igual ao momento das forças no sentido anti-horário. Tá entendido isso aí, turma? Tá. Beleza? Entendeu, Paula? Entendeu? Quem mais que tá aí? Adrielson, Karen, Luciano, Reginaldo. Tudo bem para vocês, queridos? Sim. Tá ok. Vou colocar aqui a frequência de vocês lá, para ganhar um ponto, né? Ponto todo mundo quer ganhar, né? Vamos lá. Vamos lá, o que tem mais aqui, professor? Acabou aqui. Vamos fazer uma questão. Vamos fazer uma questão da apostila que eu coloquei lá para vocês. Vocês querem uma questão fácil ou uma questão difícil? Vamos fazer logo a primeira, né? Vou fazer aqui no quadro para vocês. Vocês têm a apostila. Foi essa apostila aqui que eu postei lá no grupo, tá bom? Vou ampliar ela aqui.
Olha lá o desenho que eu estava querendo mostrar para vocês. Estava aqui na apostila. Quem chegou depois aí da aula ter iniciado, tá bom? Você pode assistir a aula desde o início depois, porque esse vídeo está sendo gravado e eu vou postar a aula gravada lá. Só quero que tu curta e se inscreva lá no meu canal do YouTube, tá bom? Pra bombar lá e eu ficar rico, viu? Curte, Beleza. se inscreve e bota teu nome lá, que vai ser como frequência, né? Vamos lá, galera. Então vamos ver, ó, aqui da porta, tá vendo? Olha lá. Então vamos fazer essa primeira questão aí, tá certo? Eu vou ler aqui com vocês e eu vou pro quadro resolver ela. Tá aqui as alternativas, olha lá. Vamos lá. Essa questão caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diz assim: dá para todo mundo ler ou precisa aumentar o tamanho aí? Tá bom esse tamanho aí. Vocês conseguem ler? Tá de boa. Tá boa, né? Tá de boa. Todo mundo consegue ler aí? Vou tentar aumentar um pouco mais ela aqui. Pronto, olha aí. Então vamos lá. O que diz aí essa primeira questão da tua apostila? A figura mostra o braço de um homem apertando um parafuso com uma chave de boca de 0,20 metros de comprimento. Galera, esse 0,20 metros aí seria o braço, seria aquele D, é a distância, tá certo? Tudo bem? Então, a distância seria 0,20. Para dar o aperto final, tá? Fazendo a porca girar em torno do eixo que passa pelo seu centro, é necessário um momento de 100 newton vezes metro. Então, ele está te dando, não é a força, ele está te dando o momento. Ele te deu o momento e te deu a distância. Então, ele vai pedir a força, né? Lembra que momento é força vezes distância? Força vezes o braço? Se ele já te deu a distância e te deu o momento, ele vai pedir a força. Então, ele diz assim: para dar o aperto final, fazendo a porca girar em torno do eixo que passa pelo seu centro, é necessário um momento de 100 newtons vezes metro em relação ao eixo. Estando a ferramenta na horizontal, qual o valor mínimo da força vertical que o homem precisa exercer na chave? Certo? Então, vamos fazer essa questão aqui no quadro para vocês. Vou acender a luz aqui para melhorar. Eu vou aproximar o computador, a câmera aqui do quadro, tá? Eu vou parar de apresentar, porque os alunos que vão assistir depois, se eu fizer assim como tá, não vai ficar legal para quem vai assistir depois. Eu tenho que parar de apresentar aqui, ó. Ampliar aqui, tá? E aí eu vou só ver se eu melhoro a câmera aqui, que não tá, a câmera parece que não tá ajudando muito hoje. Olha lá. Eu vou escrever aqui no quadro, vocês vão me dizer se conseguem ver legal aí, tá? Se ficar ruim para ver, eu vou tirar foto e vou mandar lá. Olha lá, galera. Como é que tá a imagem aí? Tá nítida ou tá embaçada? Assim? Acho que não tá boa, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a imagem. Pera lá. Consegue ler aqui no quadro? Dá para ver aqui o que está escrito? Falem Tá. aí. Tá. Então vamos lá. Na questão 1, o cara quer. O que ele quer fazer aí? Ele quer apertar uma porca, não é isso? Com uma chave. Tá certo? Certo. Eu vou desenhar aqui, tá? Se você quiser fazer
uma chave mais bonita que a minha, você faz, tá? A minha não vai sair tão bonita como a tua aí. Aí, o que ele fala lá? Ele fala que ele vai aplicar uma força aqui, olha lá. Tá certo? Essa força está a uma certa distância de 0,20 metros. E o torque que ele produz, o momento, ele disse que é 100, né? Se eu não me engano, é isso. Ele quer que tu calcule essa força aqui, olha lá. Tudo bem? Aí, como é que você vai fazer aqui? Você vai aplicar aqui, ó, momento é igual a força vezes o braço, força vezes a distância. Ele não quer o momento, ele já te deu o torque, ele quer a força, tá certo? Então, substitui aqui o momento que ele te deu, vale 100, tudo bem? A força você quer calcular, e a distância vale 0,20. Como eu quero a força, o que eu faço com esse 0,20 que está multiplicando? Eu vou passar ele dividindo para baixo do 100 aqui. Aí você tira que a força vai ser 100 dividido por 0,20, olha lá. Tá? O que a gente faz aqui, professor? Você aprendeu lá em matemática que quando tem vírgula, a gente anda uma casa e acrescenta um zero em cima, não é isso? Então, essa força aí, ela vai ser, na verdade, quanto? Se eu aumentar uma casa em cima, ao invés de 100, vai ter 1000. Se eu andar uma casa embaixo, ao invés de ser 0,2, vai ser 2. 2,0. E aí eu pergunto para vocês, quanto é 1000 dividido por 2? Quanto é 1000 dividido por 2, galera? Isso. Então, a resposta aí, né, Paula? O homem tem que aplicar uma força de 500 newtons. Aí. Lembra que é a força que ele quer. Então, seria a resposta 500 newtons lá. 500. Beleza? Todo mundo entendeu aí essa questão? Tava fácil, né? Deixa eu bater uma foto aqui do quadro para postar. Vocês conseguem ver bem o quadro aí? Consegue ver, Paula? O quadro? Deixa eu tirar uma foto. Vou postar lá. Vou ficar aqui na frente de vocês. Pronto. Vou postar no meu grupo. Olha só, eu acho que sou o único professor que faz isso por vocês, né? Gravo aula, tiro foto. Tudo para vocês aprenderem, né? Manda atividade, Na verdade, dou eu comando acho aí. que até agora é só o senhor. É só o senhor e a professora de arte que faz videochamada. Faz, né? O Ai, resto eu parou. postei lá no grupo. Bora resolver outra questão, então. Bora, professor. Olha, ainda tem uma parte nessa apostila aí chamada de tipo de equilíbrio. Estável, instável, indiferente. A gente vai estudar depois, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Então, aqui na tua apostila, vou apresentar de novo. Eu tive que fazer isso aí para ficar bom a gravação depois, tá? Aí eu volto a apresentar aqui. Aí vocês vão voltar a ver minha apostila aí na tela do computador, do celular de vocês. Aí tem essa daqui que é bacana, olha. Essa é do molequinho e do gordão aí. Vamos dar uma olhada aí nessa. Vamos ler aí. Na figura abaixo, suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons. Tá? O menino é mais fraquinho, ele faz 5 newtons de força. Tudo bem? E o menino aplica uma força a uma distância de 2 metros, tá certo? Nas dobradiças. E que o homem maior que o menino aí, ele faz uma força evidentemente muito maior, 80. Só que a distância que ele faz é lá perto da dobradiça, é 10 centímetros o braço dele, tá bom? Nessas condições, eu quero saber quem vai ganhar, se a porta vai abrir ou vai fechar. O menino quer abrir a porta e o adulto quer fechar. O menino faz uma força só de 5, mas o menino faz essa força a uma distância de 2 metros. Já a pessoa adulta faz uma força F2 de 80
e uma distância de 10 centímetros. Aí eu quero saber nessas condições, a porta vai girar no sentido de ser aberta, no sentido de ser fechada, a porta não gira, né? Para a gente saber isso, a gente tem que calcular o torque. Vai ganhar aí quem tiver o maior torque, não é a maior força, tá? Vai ganhar quem tiver o maior torque, porque o torque é que dá a tendência de giro na porta, tá certo? Então, tu tem que calcular o torque produzido pela criança e o torque produzido pelo adulto. E aí você vai ver quem é que ganhou. Tudo bem? Deixa eu esquematizar aqui no quadro para vocês, para a gente resolver essa questão. Olha lá. Não precisa copiar, porque eu estou batendo foto e mando lá para o grupo, tá? Não precisa se preocupar em copiar. A questão é a 2. Espera aí que eu vou já mostrar legal aqui para vocês, tá bom? O menino, ele faz uma força F1 de 5 newtons e a distância dele vale 2 metros. Bom? Já o homem, ele faz uma força F2 de 80 newtons, só que a distância dele é só 10 centímetros, é muito menor que a do menino. Só que eu não posso deixar em centímetros, tá? Eu vou passar para metros. 10 centímetros é 0,1 metros. Vou poder comparar com o menino, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Parar a apresentação. Fazer igual como eu fiz, trazer a câmera para cá, para te ver bem o quadro. Dá para ver bem o quadro aí, galera? Consegue ver? Agora? Vocês conseguem ver bem o quadro aí? Sim. Então, bora. Vamos calcular o torque feito pelo menino. O menino quer abrir a porta, né? Então, vamos chamar de momento 1, o momento do menino. Vai ser a força 1 vezes a distância 1. Então, o momento 1 vai ficar... Quanto é a força que o menino faz? 5. Quanto é a distância que ele aplica? 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, o torque do menino é 10 newton vezes metro. Tá certo? Até aí? Tudo bem? Então, vamos calcular o torque feito pelo adulto, pelo homem. Momento 2, olha lá. Momento 2 vai ser a força 2 vezes o braço 2. Distância 2, tá bom? Tá. E aí? Quanto é a força que o homem faz lá? É 80, né? 80. Só que a distância dele é 10 centímetros. Tu não pode usar 10 centímetros, tem que passar para metros. 10 centímetros é 0,1 metro. Dá para ver aqui bem o quadro ou está embaçado a câmera? Hein? Não tá boa, não. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Dá para ver legal agora? Agora dá. Aí, no lugar da distância 10 centímetros, tu coloca 0,1 metro. Olha lá. Tudo bem? Tá certo? E aí, quando tu multiplica 80 por 0,1, tu vai achar 8, né? 8 newton vezes metro. Vem cá, eu te pergunto, quem é que exerceu o maior torque? Foi o homem ou foi o menino? Menino. Hein? Foi o menino. Foi o menino, que o dele deu quanto? Menino. O dele deu 10 e do homem deu quanto? 10. Deu 8, não foi? Tá certo? Então, numa questão de prova, a pessoa que não vai fazer a conta, lá o adulto vai ganhar. Então, ela vai marcar errado. Como o menino quer abrir a porta e o adulto quer fechar, então a resposta aí é aquela que diz que a porta vai ser aberta, vai girar no sentido de ser aberta, não é isso? Deu para entender, turma? Todo mundo entendeu esta daí? Sim. Deixa eu tirar uma foto aqui para vocês. Vocês gostaram dessa questão? Bacana, né? Coloquei ela, achei legal. Interessante. Vocês acharam fácil ou difícil? Foi bacana. Vocês acharam fácil ou difícil esse assunto? Fácil. Tá de boa? É fácil. Tranquilo, né? O professor explicando bem, fica fácil. Olha lá. Já coloquei lá para vocês. Qual seria a resposta dessa aí, professor? Professor Levi, qual seria a resposta? Espera lá, vamos ver aqui qual seria a resposta. Pra mim, eu acho que é
Vou botar a apostila aqui. Tá aqui, ó. Tá aparecendo a apostila aí para vocês de novo. Então, a letra A. Nessas condições, a porta gira no sentido de ser fechada? Não, ó, o adulto quer fechar, né? Como o torque do menino foi maior, a porta estaria girando no sentido de ser aberta. Marca a letra B de bola. Tá certo, galera? Todo mundo entendeu esta daí? Tem outras aqui que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Gostaram da aula de hoje? Deu para aprender? Sim. Tudo bem, galera? Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Não precisa enviar essa apostila ainda, porque ainda falta eu explicar mais assuntos. Mas se vocês quiserem já lendo a apostila e tentar fazer as questões parecidas com o que a gente fez, já pode fazer. Certo? Parar a gravação aqui. Depois eu